Olá, eu sou Adam Brasil, psicanalista e hipnoterapeuta, trabalho com pensamento sistêmico e vim aqui hoje falar com vocês sobre como os pais influenciam emocionalmente os filhos. Né? Então, o primeiro detalhe que é importante a gente lembrar é que os pais devem desenvolver uma identidade como pai e como mãe. Normalmente, quando um casal tem um filho, sistemicamente, ele já resolve diversos conflitos, diversos enlaces, diversos emaranhamentos com os pais. Então, sistemicamente, ter um filho é um sinal de que você conseguiu se desemaranhar, pelo menos sistemicamente, com seus pais. Mas nem sempre isso chega à consciência, nem sempre isso chega à razão. Então, um trabalho importante de ser feito é que os pais desenvolvam uma identidade como pais. Então, eu como pai, quem sou, o que gosto, não é um personagem. É o que valorizo, o que acho importante, quais os meus comportamentos como pai, como mãe, quais as minhas capacidades, né, as minhas estratégias mentais como pai, como mãe, quais minhas crenças e valores, e como alimento a minha espiritualidade como pai e mãe. Depois de desenvolver isso, podemos pensar em uma dinâmica, em como os filhos são impactados com isso. E existem algumas pessoas que fazem uma leitura muito superficial disso. Pensam assim: ah, não, é só não, os pais não brigarem na frente dos filhos que está tudo certo. E na verdade, dentro do contexto que eu estudo e trabalho, as dinâmicas familiares elas são muito mais importantes do que isso, elas são mais ocultas, elas são escondidas. Então, você não brigar, os pais não discutirem na frente dos filhos, pode ser que não influencie em absolutamente nada na criança. É óbvio que se a criança assiste agressões, né, é óbvio que isso pode influenciá-la. Mas o fato de você escolher não fazer isso por conta da criança, pela presença da criança, é inadequado. Na verdade, seria bem importante o casal que discute, mesmo que escondido do seu filho, pensar sobre essa dinâmica, buscar melhorar, ou até mesmo se não der mais certo, se separar, se afastar. Então, muito dos sofrimentos dos filhos atualmente passam por essas dinâmicas de como eles olharam ou continuam olhando para os seus pais. Então, por exemplo, é, quando eu nego os meus pais, quando eu acho que sou mais importante do que eles ou mais inteligente do que eles, eu tendo a perder a força naquilo que me sustenta, né, naquilo que me apoia. Então eu tendo a ser uma pessoa mais triste ou menos motivada, ou até mesmo procurar apoio em outras pessoas, acabo projetando isso no meu relacionamento. E como pai que super protege o filho, isso também traz um risco muito grande, porque a criança começa a não saber caminhar sozinha. Particularmente, eu tenho uma ideia muito clara sobre paternidade e maternidade. Eu evito enxergar as crianças como eu sou pai, né? Eu evito enxergar a minha filha como uma tábua em branco, um caderno em branco, uma tábua rasa, em que tudo o que eu fizer vai moldá-la de forma alguma. Eu penso que ela já vem com uma essência, o seu nascimento traz ali uma semente, e que meu papel é exatamente o de um jardineiro, de alguém que cuida, né? Regar, proteger enquanto não se fortalece, enquanto é uma pequena muda, regar, né? Deixar no sol, colocar no sol, tirar no sol. Mas aí quando esta muda crescer, se for uma muda de uma árvore grande, eu não preciso mais ficar fazendo isso. Né? Ela vai se desenvolvendo sozinha, ela vai se protegendo sozinha, ela vai criando as condições necessárias para permanecer. Né? Então, a árvore forte, com o tronco forte, com o tronco com as raízes profundas, não vai se preocupar com uma chuva, não vai se preocupar com com algum animal que chega perto. Né? Então, imagino que
boa solução para o desenvolvimento emocional dos nossos filhos é olhar para nós mesmos. É, aprofundar um pouco a reflexão sobre nossa condição. E ainda que de repente não tenha sido um filho desejado, ou que não tenha sido planejado, ou que tenha sido fruto de um encontro casual, ainda assim é importante que a gente saiba que ali naquele evento, na propagação da vida, há amor. Então, como podemos aprender com a vida nesse sentido? A vida nos trouxe essa dinâmica, nos colocou esta pessoa na nossa vida. Então, como devemos aprender com isso? Né? Como seria importante aprender com isso? Quais elementos essa experiência me traz? E aí eu posso pensar em dois papéis sobre desequilíbrio emocional. Um papel como filho, um papel como pai. Né? Então, se você está assistindo esse vídeo e é pai, estabeleça condições dos seus filhos se desenvolverem, estabeleça condições dos seus filhos terem autonomia. Claro, autonomia devida para cada idade. Né? Então, não adianta você querer que uma criança de 6, 7 anos faça atividade, sei lá, vá para a escola sozinho, lave a própria louça. É óbvio que a autonomia tem que ser condizente com a idade. Mas também não adianta você imaginar que um adolescente de 17, 18 anos vai estar como uma criança. Né? Vai exigir todos os seus cuidados, você vai decidir que roupa ele vai usar, com quem ele vai caminhar. Não, 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 de forma alguma. Um adolescente, você pode discutir com ele, conversar com ele, discutir no sentido de argumentar. Olha, eu acho que essa roupa é inadequada por isso e aquilo outro. Mas você não pode mais obrigá-lo, é importante que ele tenha autonomia. Até porque se você pressiona demais, se você exerce muito esse poder, isso vai durar um determinado tempo, até uma determinada idade, certamente ele vai conseguir conduzir-se sozinho. Né? Então vai vir contra você quando puder ficar sozinho, né? Quando puder decidir sozinho. Depois de escolhido, depois de rever a questão da autonomia, também pense em sua própria identidade como pai e observe que a nossa identidade como pai, como mãe, passa muito pelo pai e mãe que tivemos. Algumas pessoas dizem assim, mas eu quero ser diferente do meu pai, eu quero ser diferente da minha mãe. E eu entendo, porém querer nem sempre é conseguir repetir isso, é conseguir se afastar disso. Então quando eu quero ser exatamente diferente do meu pai, eu continuo tendo ele como referência, como baliza, né, como modelo. Então é bem importante que eu entenda que para que eu seja um pai que eu sou, eu devo reconhecer o pai que eu tive, né? E reconhecer sem julgamento, né? Sem julgamento, apenas entender que ele fez o melhor com as condições que tinha e tomar a vida. Dizer, olha, obrigado por ter me dado a vida. Todo o resto que você me deu ou não me deu não conta mais, estamos aqui, né? Eu sou o pequeno dessa relação, não devo fazer exigências, então obrigado pela vida e eu faço algo bom com ela. Né? Então essa é minha reflexão para quem está assistindo esse vídeo que é pai e mãe. A minha reflexão para quem é filho, né? Que todos nós somos, às vezes nós entramos, bem importante o papel dos nossos pais no nosso crescimento emocional, mas às vezes nós entramos em um padrão de vitimização. Eu sou assim porque meu pai fez isso, eu sou assim porque minha mãe fez aquilo, eu sou assim porque meus pais eram assim ou assado. Esse padrão de vitimização nos congela, nos paralisa. Então, é importante que a gente saiba que a principal coisa que eles poderiam fazer era nos dar a vida. Isso ninguém pode fazer por a gente. Então nós nos concentramos nesse evento e absorvemos, tomamos a vida. Essa palavra que o Bert traz é muito importante, porque quando eu recebo a vida, eu estou numa postura passiva. Quando eu tomo a vida, eu me aproprio, eu digo, é minha. Né? Então, é importante tomar a vida e procurar o equilíbrio emocional saindo da vitimização, porque
quem eles foram pode até, certamente nos influencia, mas ninguém é 100% ruim. Nós temos que lembrar que nós lemos a realidade. Então, aquilo que meu pai, que minha mãe faz, passa por filtros. Eu absorvo da minha maneira, da maneira que eu vejo o mundo. Talvez alguém que está do meu lado não enxerga do mesmo jeito. Eu imagino que quem tem, sei lá, 2 crianças crescem na mesma casa e podem ter leituras diferentes sobre os comportamentos dos pais. Então, é importante que eu saiba que os pais que eu acho que eu tive, na verdade, são os pais a forma com que eu absorvi as atitudes deles, né? E que agora é importante eu sair. Se eu estou desequilibrado emocionalmente, é bem importante eu sair desse padrão de vitimização, ou então eu não vou conseguir viver a vida com prazer, com ânimo, né? Gostando da vida como ela deve ser vivida mesmo, né? Com sabor. É, é isso, né? Eu imagino que essas são as reflexões sobre a temática. Espero que vocês estejam gostando dos temas que estamos apresentando. Por favor, se inscrevam no canal, ativem aí o sininho, né, para serem notificados sempre que tiver um novo vídeo. E se conhecem alguém que passa por esses sofrimentos, essas dinâmicas, marca aqui para você poder distribuir um pouco mais dessas ideias. Um forte abraço e vamos nos falando.